Estás numa armadilha. Não te mexas. A empregada de mesa passou um bilhete ao bilionário. As taças de cristal tremeram quando a mão de Robert alcançou o copo de água. 42 anos a construir um império. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente naquela cabine tranquila no Romanos. As paredes de mogno, que normalmente transmitiam calor, agora pareciam mais próximas. E a suave música de piano não conseguia mascarar a tensão que pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ele escolheu este restaurante pela sua discrição. Um lugar onde homens poderosos podiam conduzir negócios sem olhares curiosos. Mas quando a jovem empregada se aproximou da sua mesa, com passos cuidadosos e medidos, Robert percebeu que os seus olhos escuros não estavam focados no seu menu ou na seleção de vinhos. Eles continuavam a olhar para a entrada e depois voltavam para os dois homens em fatos caros que tinham entrado pouco depois dele. O seu rosto estava pálido, quase assustado, enquanto colocava a sua entrada com as mãos ligeiramente trêmulas. Quando se inclinou para encher o seu copo de água, ela pressionou algo pequeno e urgente contra a palma da sua mão. Um guardanapo dobrado. De onde você está assistindo esta noite? Robert Hamilton construiu sua fortuna lendo as pessoas, percebendo quando algo não estava certo em uma sala de reuniões ou negociação. Esse mesmo instinto agora gritava alertas, enquanto ele cuidadosamente desdobrava o guardanapo debaixo da mesa. A caligrafia era apressada, mas clara. Você está numa armadilha. Não se mexa. Eu sou Helena. Confie em mim. O seu pulso acelerou, mas anos de negócios de alto risco ensinaram-no a controlar as suas reações. Ele olhou para a empregada, Helena, que agora estava a anotar os pedidos de um casal de idosos 2 mesas adiante, o seu sorriso profissional a mascarar qualquer medo que ele tivesse vislumbrado momentos antes. Os 2 homens que entraram depois dele sentaram-se no bar, bebendo uísques e ocasionalmente verificando os seus telemóveis. Pareciam qualquer outro empresário de sucesso a relaxar após um longo dia. Mas o aviso de Helena mudou tudo. Robert já tinha recebido ameaças de morte antes. Isso fazia parte de ser um homem de 9 mil milhões de dólares. Mas ele nunca esperava perigo num lugar como o Romanos, onde o proprietário o conhecia pelo nome e os funcionários o tratavam como família. Helena voltou à sua mesa com a voz firme perguntando sobre a refeição. Tudo está bom, Sr. Hamilton. Mas os olhos dela contavam uma história diferente. Ela colocou o prato principal com cuidado deliberado e sussurrou tão baixinho que ele quase não ouviu. O meu gerente está envolvido. Eles estão a planear isto há semanas. Há um carro à espera no beco. As palavras atingiram-no como água gelada. A sua equipe de segurança estava lá fora, mas não esperaria um trabalho interno. Robert tinha sobrevivido a aquisições hostis, golpes na sala de reuniões e traições familiares que chegaram às manchetes. Mas esta jovem, esta estranha, estava a arriscar a sua própria segurança para o avisar. Por quê? Ele estudou o rosto dela enquanto ela se movia eficientemente à volta da sua mesa, enchendo copos e ajustando talheres com graça experiente. Helena não podia ter mais de 35 anos, com mãos calejadas que revelavam trabalho árduo e olhos cansados que sugeriam que ela tinha visto mais do que a sua quota parte de problemas. No entanto, ali estava ela, escolhendo protegê-lo quando poderia simplesmente ter fingido não ver. Os homens no bar levantaram-se, um indo em direção à casa de banho, enquanto o outro se aproximava da recepção. Helena percebeu o movimento e seu rosto ficou tenso. Ela rabiscou algo rapidamente em seu bloco de pedidos e colocou-o ao lado do prato dele antes de correr para a cozinha. A nota dizia: "A saída dos fundos está livre. Espere pelo meu sinal." A mente de Robert correu por todas as possibilidades enquanto ele se forçava a cortar outro pedaço de salmão, mantendo a aparência de um comensal relaxado. Através das portas giratórias da cozinha, ele podia ver Helena a falar urgentemente com alguém, talvez um cozinheiro ou outro empregado. O homem do bar tinha encurralado o recepcionista perto da entrada. A conversa deles parecia casual, mas a linguagem corporal sugeria o contrário. O treino de segurança de Robert entrou em ação enquanto ele catalogava as saídas, as armas potenciais e as posições dos espectadores inocentes que poderiam ser feridos se a situação explodisse. Helena saiu da cozinha carregando uma bandeja de sobremesas, mas o seu caminho a levou a passar pela mesa dele, onde ela parou para ajeitar o guardanapo. Eles drogaram o seu vinho, ela sussurrou, mal movendo os lábios.
Troquei por sumo de uva quando você não estava a ver. A revelação causou-lhe um arrepio. Ele mal tinha tocado no vinho, confiando na seleção do sommelier do Romano, como sempre fazia. Há quanto tempo eles estavam a planear isso? Até onde ia a conspiração? O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu chefe de segurança. Tudo tranquilo lá fora. Aproveite o jantar. Robert quis rir da ironia amarga. A sua equipa de segurança milionária era inútil, enquanto uma empregada de mesa de restaurante tinha potencialmente salvado a sua vida. Helena colocou uma pequena taça de tiramisu à sua frente, e ele percebeu que as mãos dela estavam mais firmes agora, como se ajudá-lo tivesse lhe dado um propósito e coragem. Por quê? Perguntou ele baixinho quando ela se inclinou para retirar o prato vazio. Por um momento, a sua máscara profissional caiu, revelando algo cru e honesto. Porque todos merecem ir para casa em segurança, disse ela simplesmente. Não importa quanto dinheiro tenham. As palavras tinham um peso além da sua simplicidade. A sabedoria de alguém que aprendeu que a bondade não tem a ver com o que se pode dar, mas com o que não se pode dar. Se este momento tocou o seu coração, por favor, dê um like ao vídeo. O homem que estava no bar reapareceu, agora parado perto da entrada da cozinha e a verificar o relógio. Helena também percebeu e cerrou os dentes com determinação. Ela pegou o menu de sobremesas e apontou para ele como se estivesse a recomendar algo, mas suas palavras eram urgentes. Quando eu largar esta bandeja, corra para a porta dos fundos, não olhe para trás. Robert acenou com a cabeça quase imperceptivelmente, todos os músculos tensos e prontos. Apenas 9 metros até a segurança, com apenas a coragem de Helena entre ele e qualquer armadilha que o esperasse. A bandeja tremia nas mãos dela enquanto passos se aproximavam por trás. O barulho de pratos se quebrando ecoou pelo restaurante como um trovão. Helena havia acidentalmente colidido com um ajudante de garçom perto da cozinha, espalhando sobremesas e louças pelo chão de azulejos. No caos dos empregados a correr para limpar a confusão e dos clientes a esticar o pescoço para ver o que tinha acontecido, Robert saiu do seu lugar e moveu-se rapidamente em direção ao corredor dos fundos. O seu coração batia forte contra as costelas enquanto ouvia gritos atrás de si. Os homens perceberam que o seu alvo estava a fugir. A porta do beco se abriu sob o seu peso e o ar frio da noite bateu no seu rosto como uma salvação. Mas a liberdade durou apenas alguns segundos antes que ele ouvisse Helena gritar de dentro. Os pés de Robert pararam de se mover. Todos os seus instintos de sobrevivência lhe diziam para continuar correndo, para deixar sua equipe de segurança lidar com o que quer que estivesse acontecendo. Mas o som daquele grito, cheio de dor e terror, o prendeu no lugar. Ela o salvara. Aquela estranha arriscara tudo para alertar alguém que mal conhecia. E agora estava a pagar o preço por sua bondade. Robert pensou em sua própria filha, pouco mais velha que Helena, e em como gostaria que alguém a ajudasse se ela estivesse em perigo. A escolha cristalizou-se com uma clareza surpreendente. Ele pegou no telemóvel e ligou rapidamente para o seu chefe de segurança. Código lido no Romanos. Envie todos agora. Então ele fez algo que teria horrorizado os seus guarda-costas. Ele voltou para dentro. O restaurante tinha entrado em caos controlado. Os clientes estavam a ser conduzidos para a saída da frente, enquanto os funcionários se amontoavam perto da cozinha. Robert podia ver Helena no chão, ao lado do carrinho de sobremesas virado. Um dos homens estava em pé ao lado dela, enquanto o outro discutia com o gerente. O uniforme dela estava rasgado e havia sangue no lábio, mas os olhos brilhavam com fúria desafiadora, em vez de medo. "Solte-a!" gritou Robert, entrando na sala de jantar com as mãos à vista. "Estou aqui. Ela não faz parte disso." O homem que segurava Helena olhou para cima com surpresa, que rapidamente se transformou em satisfação. "Sr. Hamilton, que gentileza da sua parte voltar." A sua voz tinha um leve sotaque. "Europeu oriental, talvez russo. A sua garçonete aqui não tem sido muito prestativa. Alguma vez enfrentou algo assim? Conte-nos nos comentários." Helena olhou para ele e abanou a cabeça desesperadamente, tentando avisá-lo para se afastar, mesmo com sangue a escorrer do canto da boca. Naquele momento, Robert compreendeu algo profundo sobre coragem. Não era a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. E esta jovem tinha mais coragem do que a maioria dos bilionários tinha dinheiro. O impasse durou apenas alguns instantes, antes que as janelas da frente explodissem para dentro.
A equipa de segurança de Robert moveu-se como um instrumento de precisão. Figuras vestidas de preto fluíram por todas as entradas com eficiência tática que denotava treino militar. O homem que segurava Helena virou-se para a agitação, afrouxando o aperto apenas o suficiente para que ela se esquivasse e se escondesse atrás da mesa virada. Agentes federais. A voz do oficial líder ressoou pelo restaurante. Todos no chão, mas os sequestradores também eram profissionais. O que estava perto de Helena sacou uma arma, enquanto o seu parceiro se protegia atrás do balcão. Robert se jogou para a frente, derrubando Helena e protegendo-a com o seu corpo, enquanto tiros eram disparados ao redor deles. O tiroteio durou 30 segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando o silêncio finalmente se instalou, Robert ergueu a cabeça e viu Helena olhando para ele com os olhos arregalados, incrédula. Tu voltaste, ela sussurrou com a voz cheia de emoção e choque. Tu realmente voltaste por mim. Tu salvaste a minha vida primeiro. Ele respondeu simplesmente, ajudando-a a se levantar enquanto os paramédicos chegavam. As pernas dela tremiam devido à adrenalina e ele segurou o braço dela com firmeza. Estás muito ferida. Helena tocou o lábio cortado com cuidado e balançou a cabeça. Nada que não vá sarar. Ela olhou à sua volta para a destruição, mesas viradas, vidros estilhaçados, contornos de giz onde os sequestradores tinham caído. Eu simplesmente não podia deixar que eles te magoassem. O meu irmão mais novo foi morto num assalto há 3 anos. Os clientes ficaram ali parados a assistir. Ninguém tentou ajudar. Lágrimas brotaram dos seus olhos. Jurei que nunca seria uma daquelas pessoas que simplesmente se afastam. Robert sentiu algo se abrir em seu peito. Um calor que ele não sentia há anos em salas de reunião e negócios bilionários. Essa mulher lhe mostrou o que era a verdadeira riqueza. A riqueza da decência humana, o valor de escolher a coragem em vez da segurança. Qual é o seu nome completo? Perguntou gentilmente. Helena Vasquez, disse ela com uma expressão confusa no rosto. Helena Vasquez, repetiu Robert, testando as sílabas. Não vou esquecer esse nome nem o que fez esta noite. Ele pegou no seu cartão de visita e escreveu algo no verso. Quando estiver pronta, quando tiver recuperado de tudo isto, ligue-me. Preciso de alguém com a sua coragem na minha equipa. Se está a gostar desta história, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes. Helena pegou o cartão com dedos trêmulos e leu as palavras que ele havia escrito. Heróis vêm em todas as formas. Obrigado por me lembrar do que é importante. 6 meses depois, Robert estava sentado em seu escritório na esquina do 402º andar, observando a cidade se espalhar abaixo dele como um mapa vivo de sonhos e lutas. A vista não havia mudado, mas sua perspectiva havia sido alterada para sempre por uma noite em um restaurante e uma garçonete que escolheu a gentileza em vez da segurança. Os sequestradores faziam parte de um esquema elaborado envolvendo o gerente do restaurante e um ex-funcionário insatisfeito que havia vendido informações sobre os hábitos alimentares de Robert. Eles planeavam drogá-lo e encenar um sequestro para obter resgate, mas não contavam com os olhos perspicazes e o coração corajoso de Helena. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Sr. Hamilton, Helena está aqui para a revisão trimestral, anunciou a sua assistente. Robert sorriu, lembrando-se de como Helena estava nervosa durante a sua primeira semana como diretora de relações comunitárias. Ela estava preocupada em se adaptar ao mundo corporativo, em saber se alguém com a sua formação poderia ter sucesso na empresa dele. Mas Robert viu o verdadeiro valor dela naquela noite no Romanos, e todos os dias desde então provaram que ele estava certo. Helena entrou no escritório vestindo um terno azul marinho profissional, mas ainda tinha o mesmo brilho determinado nos olhos que salvou a vida dele. Nas mãos, trazia uma pasta grossa com relatórios da sua mais recente iniciativa, um programa que oferece formação em segurança e apoio a trabalhadores do setor de serviços. Foi uma ideia dela, nascida da sua própria experiência e do seu desejo de ajudar outras pessoas a reconhecer e responder a situações perigosas. Os números são incríveis, disse Helena, sentando-se na cadeira em frente à secretária dele. Formamos mais de 2.000 funcionários de restaurantes e hotéis em toda a cidade. 3 potenciais ataques foram evitados só neste mês porque os funcionários sabiam o que procurar. A sua voz transmitia orgulho e determinação que nenhum salário poderia inspirar. Robert recostou-se na cadeira
estudando a mulher que mudou a sua vida ao mudar a dela. A empregada de mesa assustada tinha desaparecido, substituída por uma defensora confiante que encontrou a sua vocação em proteger os outros. E o programa de bolsas de estudo, 43 beneficiários este ano, respondeu Helena, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Todos são trabalhadores do setor de serviços que desejam seguir carreira em segurança, assistência social ou justiça criminal. Estamos a mudar vidas, Robert, uma pessoa de cada vez. Conversaram por mais uma hora sobre planos de expansão e novas iniciativas. Mas quando Helena finalmente reuniu os seus papéis para sair, Robert chamou o seu nome. Helena, você nunca se arrepende. De ter deixado o Romanos e dado esse salto, ela parou na porta com a mão apoiada na moldura. Toda escolha tem consequências, disse ela pensativa. Mas algumas escolhas definem quem somos. Naquela noite, decidi que preferia ser alguém que age do que alguém que observa. A melhor decisão que já tomei. Depois que ela saiu, Robert voltou para a janela. Mas agora ele via mais do que prédios e trânsito. Ele via os formandos do programa de Helena a trabalhar em hotéis e restaurantes por toda a cidade. Ele via vidas sendo protegidas e pessoas a cuidar umas das outras de maneiras que não tinham nada a ver com dinheiro ou poder. Se gostou desta história, lembre-se de curtir, deixar um comentário com a sua opinião e se inscrever para receber mais histórias comoventes. Às vezes, os tesouros mais valiosos não são encontrados em contas bancárias, mas no momento em que decidimos ajudar um estranho necessitado. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de coragem, bondade e conexões inesperadas, que nos lembram o que realmente significa ser rico.